Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Lacerda. Estamos aqui no nosso último vídeo para vocês que estão se preparando para o MPU. Com o maior prazer, nessa sexta dica, nós vamos falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Há alguns temas que o CESP costuma cobrar bastante em provas de concurso. E você que está assistindo esse vídeo depois, claro que esse tema é igual para todas as bancas e concursos públicos, para você que está se preparando também aí para outros concursos. Bom, a primeira coisa importante da Lei de Responsabilidade Fiscal que é cobrada em prova é a receita corrente líquida. Ela é muito cobrada em prova porque ela é a base do gasto com pessoal, endividamento, resta a pagar, garantias, tudo é com base na receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida ela é apurada somando o mês em referência com os 11 meses anteriores, sempre excluindo as duplicidades e sempre utilizando o regime de caixa, pessoal. Então, o que vale nesse período é o estágio da receita chamado de arrecadação. Não esquece, arrecadação. E ele será demonstrado por um relatório chamado Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que é publicado bimestralmente. Então, cuidado, a receita corrente líquida ela é apurada mensalmente, mas demonstrada bimestralmente. Outra coisa importante é a programação. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o presidente da República tem a obrigação de editar um decreto com a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso, Então esse decreto vai fazer a programação orçamentária. Não esquece, até 30 dias após a publicação da LUA, tá? Não é após a sanção, não é após a aprovação, é publicação. Outra coisa importante é o contingenciamento, ao final de cada bimestre, os poderes e o MP têm a obrigação de contingenciar despesas, limitando o empenho, se a arrecadação de receitas não comportar a execução de metas do anexo de metas fiscais da LDO. Todos os poderes têm a obrigação de fazer isso nos montantes necessários. Cuidado, há 3 despesas que não podem ser limitadas. São as despesas constitucionais, as despesas legais, incluindo o serviço da dívida, e aquelas excepcionadas pela LDO. Outra coisa importante da LRF é a renúncia de receitas, tá? Se o governo quiser renunciar a receitas, ele pode, desde que haja um acompanhamento. Esse acompanhamento será obrigatório, atendendo a LDO e dizendo o impacto orçamentário financeiro. E escolhendo uma das duas próximas, que estabelecer o valor na LOA, ou seja, não estipular aquele valor na LOA e não impactar nas metas do anexo de metas fiscais. E também quando o governo edita medidas de compensação, que podem ser aumentos das receitas com base na criação ou majoração de tributos ou contribuições, ou aumento de alíquotas ou base de cálculo. Isso é importante, hein? Renúncia de receita, toma cuidado, hein? Tem que ter esses 2 acompanhamentos. Outra coisa importante são as despesas com pessoal, gente? Claro, importantíssimas. Tem que lembrar dos percentuais, de cada poder e de cada ente da federação. Tem que lembrar dos infralimites, que é de 90% a 95%, que tem um alerta do Tribunal de Contas, e de 95% ao limite geral, que aí nós vamos ter 5 impedimentos de concessões, entre eles a proibição de nomeação de servidores, salvo aposentadorias e falecimentos, no tocante à saúde, segurança pública e educação. Essa despesa com pessoal, ela é controlada quadrimestralmente, e neste controle pode ser verificado que a despesa ultrapassou o limite. Se ultrapassar o limite, são 2 quadrimestres no máximo para se enquadrar no todo, sendo que essa redução tem que ser no mínimo 1/3 do excesso já no primeiro quadrimestre. Então, cuidado, são 2 quadrimestres, no primeiro a redução tem que ser no mínimo 1/3. Para isso, toma-se algumas medidas. As medidas são, na ordem, redução em pelo menos 20% das despesas dos cargos em comissão em função de confiança e exoneração dos não estáveis. Se não der certo, exoneração dos estáveis. Cuidado, o CESP já utilizou demissão de estáveis em uma prova e a questão estava certa, e na outra usou demissão e a questão foi anulada. Então, eu recomendo o seguinte: se cair demissão,
coloque a questão certa, tá? Porque no futuro, provavelmente essa questão vai ser anulada. E claro, se cair a exoneração, mais certo ainda, né? E caso a despesa com pessoal não seja enquadrada dentro dos limites e dentro do prazo, haverá 3 penas. A primeira pena é proibição de contratar operações de crédito, salvo refinanciamento da dívida e outras despesas, né, e outras operações que sejam usadas para reduzir a despesa com pessoal. A outra proibição é proibição de receber transferências voluntárias, salvo as áreas de saúde, educação e assistência social. E a última é proibição de obter garantias de outros entes da federação. Ok? E é nulo de pleno direito o ato que aumente despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, hein, gente? Como nós estamos nesses 180 dias agora, né? Nós estamos nesse período de 180 dias, pode ser um tema na sua prova, né? E que não respeite o artigo 16 e o artigo 17, que também eu recomendo você fazer uma revisão, que são os artigos que criam, respectivamente, que determinam a criação, expansão e aperfeiçoamento de despesas, né? E o artigo 17, que cria a despesa obrigatória de caráter continuado, que também inclui as despesas com pessoal. Outra coisa importante são as dívidas, hein, gente? Cuidado, nós temos dívidas consolidadas e dívidas flutuantes. A dívida consolidada é aquela que é superior a 12 meses para o seu pagamento, salvo as operações de crédito que constam na LOA. Essas operações, elas são consolidadas ainda que sejam inferiores a 12 meses. E a flutuante é aquela dívida, né, inferior a 12 meses. E exigem previsão exigem prévia autorização legislativa? Sim, no caso das consolidadas, não no caso das flutuantes. Salvo as AROs, tá? As antecipações de receitas orçamentárias. Elas precisam de autorização legislativa prévia, ainda que sejam dívidas flutuantes. Tudo bem, pessoal? Então, atenção às AROs, hein? Elas sempre caem em prova de concurso, tá? Se a despesa com dívidas ultrapassar o limite, eu tenho 3 quadrimestres para enquadramento, sendo que a redução tem que ser no mínimo 1/4, 25%, já no primeiro quadrimestre. Então, atenção a essas duas características que são muito parecidas com a despesa com pessoal. Né? E por fim, nós temos as transparências, controles e prestações de contas. Então, atenção especial também aos relatórios, tá? Que é o REL, Relatórios Resumido de Execução Orçamentária, e o relatório de gestão fiscal. O primeiro, ele é bimestral, elaborado até 30 dias, e é bimestral, tá? Ou seja, ao final de cada bimestre, o presidente da República tem até 30 dias para elaborar. E o RGF é quadrimestral, então eu tenho até 30 dias após o fim do quadrimestre para elaborar. Detalhe, no caso dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, esse relatório ele pode ser publicado semestralmente. Outra coisa importante, o REL ele é publicado apenas pelo Poder Executivo, hein? Enquanto o RGF é publicado por todos os poderes e o Ministério Público, tá? Então essas são as características principais que você tem que revisar para a prova de concurso, porque elas são as mais cobradas em provas, sem dúvida nenhuma, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui, pessoal, a gente vai encerrando nossa série, né, de vídeos, de dicas para o MPU, mas também, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, né, serve para qualquer prova de concurso, são dicas importantíssimas. E queria deixar também a minha torcida, né, para os alunos que vão fazer a prova, né, do MPU, né, que estão aí se dedicando há vários meses, né, principalmente aos meus alunos, né, que me acompanham, sejam presencialmente, virtualmente, nas nossas redes sociais, aqueles ainda que não são meus alunos, não foram meus alunos, mas porventura no futuro são, e que são meus seguidores das redes sociais. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, né, o carinho, né, os elogios. Isso é muito importante para a gente, professor, que estamos também na batalha aí para vocês alcançarem o objetivo. E para vocês vão fazer a prova, o MPU é um órgão que eu tenho o maior apreço, né? Meu relacionamento com o MPU é de suma importância, né? Eu tenho o maior carinho por esse órgão, então todo o concurso do MPU eu me dedico bastante mesmo para ajudar vocês nessa empreitada. Então eu desejo muito sucesso, ótima prova a todos, vão com tudo, vocês vão conseguir, pessoal. Então vá com fé mesmo que você vai conseguir, né? Com toda a força, né? Toda a atenção especial que nós temos para vocês. Então boa sorte a todos e até mais.